Olá, alunos da aula gravada, pessoal, né, da organização. Desculpa pelo outro vídeo, deu tudo errado, desculpa. Começamos aqui, pronomes de tratamento. Então, eles indicam uma forma de nos dirigir aos nossos interlocutores. Estamos falando sobre quem está ouvindo o que nós estamos falando. E eles são divididos por grau de formalidade. Então, o que quer dizer isso, Pro? Estamos falando sobre quando a gente vai falar com uma princesa, com pessoas mais velhas, presidente. Quem aí já viu aqueles vídeos de julgamento? Então, os caras, para se ofender, eles... Excelentíssimo! O senhor não deveria... Eles usam, né, os pronomes de tratamento. Normalmente, nós estamos rodeados de pessoas que não exigem esse nível, né, de formalidade. Então, por isso, os pronomes de tratamento, eles estão falando sobre algo fora do nosso meio, né, de interação. Porque, normalmente, a gente está mais rodeado por quem ali? Pelos nossos familiares, pelos nossos colegas de sala. Nós, normalmente, estamos envolvidos num meio mais coloquial, né? Então, por isso, normalmente, os pronomes de tratamento, eles estão mais longe da nossa realidade. Para quem tem pais mais das antigas, não sei se alguém aqui está nesse caso, tem os pronomes de tratamento mais presentes. Como aqui no terceiro exemplo, o senhor, né? Então, tem gente que não chama pai e mãe de você, chama só de senhor, senhora. Então, essas pessoas estão mais próximas dessa realidade dos pronomes de tratamento. Mas não é o que normalmente acontece, né, pessoal? Porque normalmente a gente tem o quê? Professor, Oi, pode falar. eu falo isso. Falo assim. Você Eu fala também falo senhor, assim com senhora? meus pais. Senhor, senhora? Isso. Então, ó, aqui a gente já tem 2 alunos que deram esse exemplo. Eles já estão mais próximos de uma forma... Na verdade, eu falar. chamo todo mundo que é mais velho que eu de senhor e senhora. Legal. Isso é muito cultural também, né, pessoal? Eu chamo a minha mãe de você. Mas o meu contato com essa relação de pronomes de tratamento, eu acho que está bem ali da religião também, né? Quem tem uma religião, normalmente a gente chama Deus de Senhor, né? E a gente tem aquela noção ali de tratamento, né? Mas vou confessar que na minha intimidade também sou Deus de você. Mas eu acho que vai muito assim também da nossa cultura. Então tem gente que se chamar o pai ou a mãe de você, eles ficam muito irritados. Então aqui, Vossa Excelência, para quando estamos falando com ministros, só com os ministros? Não. Nós estamos falando, por exemplo, lá na casa dos senadores, eles dirigem-se uns aos outros como Vossa Excelência. Juízes dirigem-se uns aos outros como Vossa Excelência. Excelentíssimo, exímio, e por aí vai. Vossa Alteza, estamos falando de princesas, né? Príncipe, rainha. Como iríamos nos dirigir a uma princesa? Vossa Alteza. O senhor, senhora, aquela questão toda do respeito, né? Depende aí do nível cultural. Se eu não chamar de senhor e senhora, é desrespeito? Depende do seu meio que você está inserido. Todo mundo aqui tem esse, eu acho que todo mundo tem esse, assim, né? Aquele parente que se você chamar ele de você, ele fica muito chateado. Isso aí, normalmente, os mais velhos, assim, tipo, ali 70 anos, aquele vô que é mais sistemático. Se você disser você, ele fica muito irritado. Você não aprende mesmo. Então, o você é o tratamento informal, é o mundo mais coloquial, onde a gente normalmente está mais inserido, né? Quem foi que disse que chama qualquer um que é mais velho de senhor e senhora? Eu. Aqui é ruim que não aparece quem é que está falando. Pode falar seu nome? Eu chamo de coroas, cara. Corosca?
Coroa. Coroa. Ah, coroa. Gente, boa. Bom, eu acho que porque minha família não tá muito conectada com isso, sabe? Aí eu até invento apelitivos assim para poder me referir. E também eu trabalho com crianças muito pequenas. Meus alunos têm 4 anos. Então eu tô ali no tratamento bem formal, me chamo de meu bem. Então é muito, muito do contexto que você tem inserido. Gente, essa questão do senhor e senhora, ela é muito divertida de falar sobre, porque falando de uma época um pouquinho mais antiga, vocês sabiam que funcionava assim. Senhor e senhora, quem já foi casado, quem é casado ou é divorciado. E senhorita, senhor, para todos. E senhorita era para quem nunca se casou. Então, quantas senhoritas temos aqui? Muitos, né? Eu espero. Eu ainda sou uma senhorita também, pessoal. Gente, mas que engraçado é, né? Pensar nos pronomes de tratamento. Posso passar? Espera um Pode. pouco. Tá. Eu falo para minha mãe chama Valéria. Aí eu chamo ela de Dona Maria. É, Dona Maria. O nome dela não é Maria. É só os famosos apelidinhos. Pronto? Tô terminando, Fred. Mas espera mais um pouquinho. Tá, vou esperar mais um pouquinho. Enquanto isso, vamos falar sobre essa relação, assim, né? Um tema polêmico. Vocês acham que pai e mãe, uau, vocês acham que é desrespeitoso chamar pai e mãe de você? Eu acho que depende da criação. Tipo assim, tem pai que não liga, né? Mas tem pai que liga. Tipo, os meus pais gostam que eu chamo eles de senhor, senhora, por uma questão de educação. Mas eu já vi também, tipo, minha prima. Minha prima chama os pais dela de você, mas eles não ligam. Mas eles não ligam. Vocês têm aquele costume de pedir benção? Sim. 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 Eu também. Como que as coisas são tipo, muito, muito, muito culturais, né? Isso é muito uau. Uau. Como que de uma casa para outra, pessoas, nossos vizinhos, como que uma coisa já pode ser completamente diferente em um lugar e no outro, né? Mas são costumes de cada região, depende também, né? Se você tem avós, principalmente ali nordestinos, eles são muito ligados com orgulho, com respeito, assim, uma noção de respeito bem enraizada. Então, se você fizer algo assim que eles já não gostem, eles não gostam mesmo, é muito, muito diferente isso, né? É muito massa. Eu acho super divertido saber que cada casa é como se fosse um universo completamente diferente. E aí cada um tem o seu próprio universo. Isso é muito, muito legal. Posso passar? Pode. Tem a menininha ali, ó, ela fica fazendo um não pra mim. Olha. Gente, essa câmera tá me deixando depressiva. Olha que verdadeira. É sobre isso. Posso passar? Ok. Eu vou e clico para passar. Aí não passa. Aí eu clico de novo. Agora que vocês veem, já passou 10 slides. Ele faz isso comigo. Ó, cliquei 2 vezes. Ele não respondeu ao meu
comando aí. Três. Agora eu não sei. Isso. Tá. Pronome possessivo. Pode começar a copiar. Então, aqui nós estamos falando tudo aquilo que possessivo, se a gente tirar o sivo, S-S-I-V-O, temos o posse. Estamos falando sobre tudo aquilo que tem relação com posse. O que é uma posse? É o ato, né, de possuir algo. Então, eles estão relacionando uma ideia de posse entre o objeto e as pessoas do discurso. Então, primeira pessoa do discurso, né, que é o eu. Então, é o meu, minha, meus, minhas. Segunda pessoa do discurso, o tu, teu, tua, teus, tuas. E o terceiro, que é o ele, seu, suas, seus, suas. Então, o eu, estou falando sobre eu como a pessoa, né, do discurso. O tu sobre alguém que está mais próximo ali. E o ele, nós estamos falando sobre os outros, né? Vamos pensar numa certa distância. Isso já vai relacionar, vai mostrar pra gente uma dica, tá? Pra gente guardar pra vida toda. Teu e tua, para quando tá perto. Seu e sua, para quando está longe. Meu e minha, para quando é meu. Pro, para que eu preciso disso? Às vezes, ele coloca o quê na prova? Uma frase, e aí ele diz o seguinte: nessa frase, é correto usar teu ou seu? Aí você vai ficar tipo, não sei o que é isso. Como que eu vou saber? Eu vou saber da seguinte forma: é correto estar mais perto ou estar mais longe? Esse copo é teu. Estou falando com a pessoa aqui. Esse copo está aqui, é sobre algo perto. Vamos falar sobre outra coisa. Vamos pensar em algo que está longe. Aquele carro, futuramente, pode ser... Aqueles alunos futuramente podem ser seus. Estamos falando sobre algo distante, ok? Então, isso aqui é uma super dica já para a gente guardar aqui no fundo do coração. Certo? Então, tudo aquilo que é meu, o pronome é muito grande. Sim, o pronome é muito, muito grande. Então, meu carro, minha casa, meus lápis, minhas flores, tudo aquilo que eu estou falando sobre meu, posse minha. Teu carro, tua casa, tuas flores, teus copos. Seu carro, e daí vai assim por diante, ok, pessoal? Hoje, a gente ainda vai falar de pronome. Eu acredito que hoje dê para terminar os pronomes. Toda vez que eu falo que hoje vai dar para terminar algo, nunca dá, né? O surto vem. Pessoal, mas é muito, muito bom a gente aprender pronome de uma forma certinha. Por quê? Porque pronome, vocês viram que ele tem muita coisa dentro dele. Então, significa que tem muita área dentro dos pronomes que podem cair numa prova. Então, de uma coisa bem simples, dependendo da pessoa que elaborou a prova, ela consegue tirar algo bem difícil. A gente diz bem legal, né? Ela consegue tirar uma questão bem legal de algo muito simples. Então, isso é o que pega a maioria dos estudantes, né? Essas exceções. Eu acredito, assim, a língua portuguesa, ela é uma língua que, se as regras não tivessem exceções, ela seria muito mais fácil. Mas para cada regra, a gente tem ali pelo menos 10 exceções. Muitas exceções. E para cada exceção, tem uma nova regra para as exceções também. Tem regras para as exceções. Então, isso deixa ela mais complexa, mais rica, vamos dizer, mais rica, certo? Mas eu acredito que é algo que você vai também aprendendo mais e mais com o tempo. Desculpa a rouquidão.
Eu não tô fazendo a SMR com a água, não, né? Não. Ok. O medo, Jeová. Eu não gosto de ASMR. Não gostaria de estar obrigando alguém, né, a ficar nesse estado ouvindo ASMR, bebendo água. Misericórdia de Deus. Terminaram? Não. Sim. Tá, eu vou dar mais 2 minutinhos, então. Vocês vamos ver quem está na nossa aula. Emily Lima. Ah, tô zoando. O Danilo entrou depois. Olá, Danilo. Olá, Isa. Olá. Os Professora, outros deixa eu falar assim, essas terras são suas? Ou essas terras são tuas? Acho que é suas, né? boa. Ó, essas terras, se eu estou falando de algo que eu estou ali perto, essas terras aqui na minha frente são tuas, tá? Essas terras na minha frente são tuas, tá perto? Agora, se eu digo, aquelas terras em Minas Gerais são suas, tá? Tá distante. Aquelas terras lá em Minas Gerais são suas, tá? Seu distante, teu perto. Deu para pegar? Sim, professora. Deu, né? Gente, eu acho o máximo que deu para tirar tantas questões de uma coisinha tão nada a ver. Terminei, professora. Terminou aí o pessoal do jardim? Ok, vou passar. Ó, já começou de novo. Eu fiz para ele passar, aí ele não vai. Daqui a pouco ele passa bem. O que não pode, olha só, agora a gente vai falar sobre algo legal. Eu vou ler essa frase, não precisa copiar, tá? Ah, pode copiar sim, pode copiar. Copia, que depois vocês vão ficar, poxa, eu gostaria de ter copiado. E vocês vão ver o que é que tem de errado aqui, tá bom? Vamos ver se vocês conseguem identificar. Eu e meu amigo estamos pensando em comprar uma casa para o teu cachorro. Que está... Opa! Jeová, deixa eu diminuir aqui. Eu e meu amigo estamos pensando em comprar uma casa para o teu cachorro. Está chegando ainda essa semana na casa dele. O que está acontecendo aqui? O teu. O teu. Teu. Muito bem. O que tem de problema com esse teu? Porque Porque o ele não se cachorro tá encaixa com a longe frase. dele ainda. Então seria seu o cachorro. Exatamente. Muito bem. Então, isso não pode acontecer, tá? Então, até porque, vamos repetir aqui. Eu e meu amigo estamos pensando em comprar uma casa para o teu cachorro. Se a gente já tem o mínimo de leitura, se você é uma pessoa que costuma ler, o seu ouvido ele já vai indicar o quê? Algo está errado. Algo está errado, tá? Outra coisa que eu vou falar aqui que não pode acontecer, e essa eu vou digitar, tá? Uma vez eu tentei procurar, gente, mas as empresas, quando erram, elas vão lá e apagam os erros. Teve uma vez que uma propaganda da Claro, ela saiu fora do ar por causa de um erro pronominal. Mentira. Verdade. Saiu, é verdade. É mesmo. Já viram esse meme da Sabrina Sato? Essa propaganda saiu por quê? Ela estava, vou dar um exemplo, eu não lembro com exatidão que estava escrito, mas era mais ou menos assim. O teu plano pode ser ainda melhor. Agora, seu plano para a classe. Qual é o erro aqui, gente? O teu e o seu? O teu e o seu. Então, isso daqui não pode acontecer, tá? Essa propaganda da Clara, ela foi muito polêmica. Na época, os professores de português não perdoaram. Estávamos falando de uma época em que essa mania de falar tudo errado, né, na internet ainda não estava tão comum.
Então, os professores de português não perdoaram, essa propaganda da Claro começou a viralizar dentro do meio escolar como um exemplo de algo errado. E aí, o que aconteceu? Envergonhada, né, por esse erro pronominal, a Claro apagou a propaganda, tanto que se você tentar procurar, você não consegue achar. Eu tenho uma professora que tinha salvo isso. Gente, isso foi tão polêmico na época que os professores salvaram um pendrive para usar pelo resto da vida. A minha professora passou isso para mim, então não consegui pegar com ela, não tinha salvo o número dela. Eu queria mostrar para vocês que o teu e o seu não podem estar no mesmo plano, entendeu? Ainda mais se nós estamos falando da mesma coisa. Eu não posso dizer que esse copo é teu e é seu. Ele não tem como ser os dois, ele não tem como estar perto e estar longe. Isso é uma incoerência. Não tem como algo estar perto e ao mesmo tempo estar longe. Algo de errado não está certo. O grande Dilma já nos indicou isso, ok? Então, não pode, não pode. Se você está lá fazendo a prova, ele diz qual frase há um erro pronominal. Se temos o teu e o seu na mesma frase, falando sobre o mesmo assunto, está errado. O teu é para quem está perto, o seu é para quem está longe. Isso não se altera, ok? Posso passar? Peraí um Posso? pouco. Espera um pouco. Tá, vou esperar um pouquinho. Posso? Pode, professor. Ok, deixa eu apagar já o que eu fiz aqui, porque senão ele vai comigo para o próximo. Opa. Ele vai comigo para o próximo slide. Tá? Tá. E agora vamos lá. Pronomes átomos. Eita, pro bastante coisa. Bastante coisa mesmo. O átomo. Gente, será que passou mais uma coisa? Ah, tá. Não passou. Então, os pronomes átomos. Lembra que eu falei que a gente tinha que saber o que é reto e o que é oblíquo. O que é pronome oblíquo? Pronome oblíquo é quando o pronome está falando do sujeito ou não está falando do sujeito? É quando não tá falando do sujeito. Quando não está falando do sujeito. Por que eu tenho que saber cada um desses termos? Se eu não souber esses termos, quando eu ver um textinho falando sobre outro assunto, eu não vou conseguir entender o que o assunto está dizendo. Todos os pronomes oblíquos, todos os pronomes que não estão falando do sujeito, exercem uma função de complemento, em especial de objeto direto ou indireto. Vamos desmistificar isso. Todos os pronomes que não estão falando do sujeito exercem uma função de complemento, direto ou indireto. Bom, diferenciam-se dos tônicos, pois estes são sempre preposicionados e não se prendem ao verbo pela colocação pronominal, próclise, ênclise ou mesóclise. O que isso está dizendo? Eu estou falando que, no caso dos pronomes átonos, eles não precisam estar presos ao verbo. É isso que ele está dizendo.
Então, olha só, diferenciam-se dos tônicos, então eu já entendo o quê? Átono separado do verbo, tônico grudado no verbo, pois esses são sempre preposicionados. Eles vêm antes. E não se prendem ao verbo pela colocação pronominal, próclise, ênclise ou mesóclise. O que é próclise, ênclise e mesóclise? Calma, que vai vir no próximo slide, tá? Respira. Então, isso, faça um exemplo para poder entender o que está falando. Não vou conseguir sobreviver se você não passar um exemplo antes do próximo slide. Calma, vai dar certo. Então, se eu digo Tá, deixa eu pensar num exemplo que não vai estar errado, né? Misericórdia. Se guardarei em meu coração para sempre. Enfim, a fanfiqueira, você sabe dar exemplo assim. Então, vamos entender agora, nesse exemplo, o que está falando. Os pronomes oblíquos exercem função de complemento, objeto direto ou indireto. Pro objeto direto ou indireto é o quê? Calma, que isso aí a gente vai ver mais tarde. Não surta por causa dessa parte. Diferenciam-se dos tônicos, pois esses são sempre preposicionados. Eu entendo que preposicionados é o que vem antes. Qual que é o verbo aqui? Guardar. Isso, o guardarei, né? Tá conjugado, vem do verbo guardar. Te guardarei. Então, ó, ele tá cumprindo a funçãozinha de pronome oblíquo átono. Te guardarei em meu coração para sempre. Então, é basicamente isso aqui, tá? Eu sei que vocês ainda não copiaram, então vou dar aquela esperadinha de milhões. Vou só colocar o meu celular para carregar, ok? Já copiaram? Ok, tudo bem. Não. Eu acho que o que pega nos pronomes é muito conteúdo. É um conteúdo muito profundo, né? E aí tem muito para copiar e é o que está deixando a gente enroladinho nele. Mas no mais tardar, metade da aula que vem, a gente terminou o pronome, em nome de Jesus, amém. Essa aula, acho que termina no slide 56. A gente não está no slide 1, tá? A gente não está no slide 1. Ela já é o fim dos pronomes. Ainda, vocês sabiam que tem muita coisa que eu deixei passar, porque se eu fosse passar exatamente tudo que tem sobre o pronome, a gente ia ter que ficar, tipo, 5 aulas falando sobre o pronome. Não tenho 5 aulas para falar só sobre o pronome. Então, eu tentei pegar, tipo assim, o mais essencial, o mais profundo, o que vai cair nos outros conteúdos, vai respingar, né, vamos dizer assim, para tentar ficar o mais proveitoso e útil possível, né, dessa aula. Vocês já aprenderam pronome na escola? Sim. Vocês Mas não conseguiram... tanto desse jeito.
Eu ia falar, vocês aprenderam ou vocês receberam aquela tabelinha com alguns pronomes? Essa tabelinha, pô. Vou explicar para vocês. Quando eu estudei pronome na escola, eu recebi também a tabelinha com os pronomes. Pro, tem algum problema de receber tabelinha com os pronomes? Tem um certo problema, porque daqui a pouco vocês vão começar a entrar naquelas frases, né? Vamos dizer oração. Oração subordinada, substantiva, adjetiva. E aí, ele vai começar a exigir todos esses pequenos termos. Então, para você saber o que é subordinado, você vai precisar saber o que é objeto direto e indireto, se o pronome que está sendo usado é reto ou oblíquo. E aí, na hora que a coisa começou a ficar mais profunda, eu não sabia me aprofundar, porque eu simplesmente não sabia do que estava falando. Então, quando eu tinha 14 anos, eu não gostava de língua portuguesa, da parte gramatical. Eu odiava a parte gramatical da língua portuguesa, mas não porque a culpa era da língua portuguesa, é porque quando você aprende um conteúdo cheio de lacunas, você não consegue gostar do conteúdo. Não tem como você gostar de um conteúdo que você não está entendendo. Isso é uma regra básica da vida. Tem só um instante que eu tirei o áudio da gravação, já vem, rapidinho. Assinei isso agora. Adeus. Então, uma questão de raciocínio básico. Se você aprendeu a matéria pela metade, você não vai gostar da matéria. Ainda mais quando a matéria começou a ficar mais profunda, então não conseguia gostar de língua portuguesa. Aí, 14 anos, eu odiava a língua portuguesa. Com 15 anos, eu entrei no IEF. E aí, lá, ficou ainda mais difícil. Eu entrei num estreito, tipo assim, ou eu aprendo, ou eu vou reprovar, porque as provas eram muito específicas. E aí, eu comecei, tá, o que eu fazia? Eu ia lá e olhava o conceito. Oração subordinada, tem que ter, vamos colocar, pronome oblíquo. Aí eu pegava aquela frase e grifava tudo que eu não sabia o que era, não tinha noção do que era. E aí eu ia pesquisando termozinho por termozinho. Aí fiz 15, 16, 17 anos, 17, fui estudar para o Enemzão. E, Senhor Jesus, você quer descobrir que você não sabe conteúdo, é você pegar a grade do Enem e você se ilude. Você pega a grade do Enem e você fala assim, vou marcar o que eu já sei. Fui fazer também a prova da SpaceX, 1000 conteúdos. Falei, eu vou marcar o que eu já sei, não preciso estudar o que eu já sei. Descobri que o que eu sabia era 10 conteúdos. Então, é essa sinceridade que a gente precisa ter com a gente, né? E aí, Pro, quando foi que você começou a gostar de língua portuguesa? Aí eu comecei a dar aula no cursinho, nesse cursinho, em 2018, 2019. E aí eu comecei, para poder passar o conteúdo para os alunos, eu tive também que me aprofundar, né? E aí eu passei a gostar da língua portuguesa, a minha paixão, a parte gramatical. Pro, você fica corrigindo o erro das pessoas? Só aqui na cabeça, eu não fico falando para as pessoas, não. Mas eu acho que com certeza alguém de vocês aqui também vai se apaixonar pela língua portuguesa. Copiaram? Sim. Quase. Fala, pô, Tá em qual parte, bem? tô nas pessoas plural. Tá. Vamos esperar eles enquanto isso. Alguém aqui já é apaixonado por língua portuguesa? Eu gosto bastante de língua portuguesa, é uma matéria legal. Quem falou? A Letícia. Sério, Letícia? Qual conteúdo te fez gostar bastante assim, de língua portuguesa? A parte gramatical também. Eu tenho um pouco de dificuldade em interpretação de texto, mas a parte gramatical é uma parte que eu me dou bem. Ô, nega! Desculpa, gente.
Não, não para. É a vizinha. A vizinha ali, desculpa. Desculpa, perdão. Então, essa parte gramatical, eu não sei explicar. É que quando você começa, você fala, eu só levanto daqui quando eu entender, aí você se apaixona. Eu acho que a língua portuguesa ela é assim. Copiaram? Sim, professora. Ok, vamos passar. Acho que o próximo era exemplo, mas eu vou pular outro exemplo. É sobre isso, tá tudo bem. Isso. Aqui eu separei para vocês o que é próclise, ênclise e mesóclise. Que nome é esse? Creio em Deus Pai. Que diacho é isso? Próclise. Aqui eu vou ensinar um macete. Macete não é legal. Meu professor sempre tem, né, gente? Tem professor que condena macete. Que bom para ele. Eu gosto de macete. Eu acho que macete é o bom da vida, tá? Para quem é ligadinho em algumas coisas de língua portuguesa, então, próclise, a gente sabe que pró é o que vem antes, né? Vamos puxar ali do pré. Então, pró, antes. Me, de meio. E ênclise. Ênclise não tem um macetinho para ele, não. Ênclise é ênclise. Depois, tá? Então, pró, antes, ênclise, depois, me, de meio. Próclise, quando o meu pronome vem antes do verbo. Digam aqui para mim, talvez ele lhe traga flores no dia em que morreu. Jeová. A fanfiqueira aqui tirou tudo da onde? Do romance da fica imaginária dela. Onde está o nosso pronome? Não, onde está o nosso verbo? Melhor. O traga ali? Isso. Muito bem. Não sei, o que acontece com vocês? Vocês perdem a seta? Ah, achei. O trago. E onde está o nosso pronome? Lhe. Nosso pronome é o lhe. Ele vem antes, depois ou está no meio do verbo? Antes, ele vem antes. Ele vem antes, então ele é uma próclise. Uau! Descobrimos o mundo. Cadê o nosso verbo na segunda, na ênclise aqui? Cadê o nosso verbo? Essa tá legal. Cadê o nosso verbo? Amor, né? Aqui. O amor, ele é algo bem legal, porque dependendo do termo, se eu digo, ai, meu amorzinho estava doente, estou substantivando, né? Mas aqui, o amor é o nosso verbo. Amo-te. Cadê o nosso pronome? Quem é o nosso pronome? T. É o te. Amo-te mais que toda a minha existência. Ele vem antes, tá no meio ou vem depois do verbo? Ele vem depois, então por isso ele é uma ênclise, tá? Mesóclise. Gente, a mesóclise, ela é a mais fácil de identificar. Porque ela é algo muito peculiar, gente. Ela é algo muito peculiar. Onde que eu encontro mesóclise? Na Bíblia. Quem aí, né, lê a Bíblia, tem esse costume. E aqui eu não estou fazendo propaganda da Bíblia, estamos falando sobre a Bíblia como um livro, certo? A Bíblia é um livro com muita mesóclise, certo? Então, a mesóclise, ela tem essa característica ali, futurística ou bem pretérita, né? Quando o pronome está no meio do verbo. Então, a mesóclise, ela não tem como você não identificar ela, porque ela é essa coisa aqui de, meu Deus, que você encontra normalmente
nesse trecho aqui da Bíblia, na Bíblia principalmente, né, tem bastante mesóclise. Não é algo que você costuma ver as pessoas usando, né? Você não vê lá o seu livro de romance dizendo far-lhe-ão. Você não vê o seu colega de sala falando far-lhe-ei, né? Não vemos. Então far-lhe-ão coisas inimagináveis se tiverem fé. Então, quando a mesóclise é a mais fácil de identificar, essa coisa aqui que você fala, Senhor, que diacho é isso? É a mesóclise, ok? Então, vem antes, próclise, depois, ênclise, no meio, mesóclise. Antes, próclise. Depois, ênclise, no meio, mesóclise. Próclise, ênclise, mesóclise. Próclise, ênclise, ênclise, mesóclise. Alguém já tinha estudado próclise, ênclise, mesóclise? Não. Nem sabia que isso existia, professor. Legal, né? O termo é diferente. O legal é que se amanhã a professora de vocês for falar disso em sala de aula, vocês estão um tema adiantados, vão assistir a aula, tipo, próclise. Ah, então o seu pronome vem antes do verbo. E a professora fica, tipo, u. Eu não sei se aqui, né, alguém, vou usar até esse termo, porque era o termo que se usava quando eu estava na escola. Quando você é nerd, né? Eu fui uma criança nerd. Se eu tirasse 7, 8, eu me batia. Não, eu tive que tirar 10, louca. Então, olha só o que eu fazia. Eu ia na escola e eu pedia para a professora da escola a grade de conteúdos. Para quem não sabe, a escola tem que fornecer essa grade de conteúdos do que vai ser passado durante aquele ano letivo. Eu ia na diretora da escola e pedia. E aí eu ficava estudando em casa, cara, só para quando fosse a aula, eu soubesse responder as perguntas. Alguém aqui faz isso também? Não, professor. eu nunca fiz isso. Eu imaginei que não. Se alguém fizesse, eu ia falar, um irmão perdido. Mas é sobre isso, né? Bom, que termo usa hoje em dia? Ainda é nerd que se diz? É, Então, na minha escola me chamam de nerd. Sempre me chamaram, na verdade. de nerd. Gente, eu acho que nerd é uma condição mental, assim, porque você entra tanto naquele personagem que você fica ali fissurado em estudar, não consigo compreender. Tem gente que diz que nerd, né, é aquele pessoal que gosta de anime e tal. Eu acho anime, eu gosto de dorama. Eu também gosto. Eu assisto alguns. Dorama é muito bom. Pronto, Professora, gente, posso passar? Pode falar. me chamam de nerd também. É porque eu adoro matemática, ciências. Português eu gosto também, mas não muito. Eu entendo. É difícil achar alguém que Gosto de ame matemática. matemática e ame Matemática. português. Não é forte, não, mano. Sou Matemática ruim não pra é meu lidar em forte. Eu tenho muita matemática. dificuldade em matemática. Ah, mas eu Mas gosto me de chamam aprender mais matemática, eu nerd. acho bem legal. Mas me chamam mais nerd porque eu uso óculos também. Ah, então o dela já virou uma Tem. questão até física, Eu né? também uso. Professora, Perdão, eu nem professora. tinha terminado de copiar. Você não tinha terminado? Não. Tá, vou voltar. Direitinho. Agora ele não vai voltar, só um instante. Agora ele tá voltando, ele tá passando. Calma, tem que dar isso. Olha lá, gente, a gente já tá quase.
Fechou. Vou compartilhar. Não, eu não vou ver isso. Ah, essa música fonte vozes da minha cabeça, tá? Gente, já é 10h37. Eu me sinto furtada toda terça-feira. Eu me sinto furtada. Professora, a senhora é de Campo Grande? Sim. E você? Também. Eu nasci em Dourados, mas vim pra cá. Eu tinha um sonho, né? Ainda tem, que sonhos não morrem. A gente guarda ele para daqui a pouco. Eu quero estudar na UFGD. Eu vou esperar terminar uma faculdade e vou avisar. Vocês, não sei, né? Vocês Pronto, professora, terminei. Amém. Então, aqui a gente vai... Não é para copiar, tá? Não é para copiar. Não é para copiar. Eu não copia. Vamos só identificar aqui juntos que vai ser legal. Nessa aqui. Sabia que me amaria mesmo quando os meus pais ficassem nerds com a velhice. Conte, minha filha imaginária. Cadê o nosso pronome? A senhora não passou, professora. Como assim? Ainda tá no negócio explicando o que é próclise, ênclise e mesóclise. Não tá identifique? Não. Ah, eu. Gente, a frustração. Ah, não acredito. Vou clicar de novo. Agora sim. Foi? Foi. Tá. Sabia que me amaria mesmo quando meus pais ficassem inertes com a velhice. Cadê o nosso pronome? Lembrando que não é para copiar. Me. Isso, sabia que me amaria. E cadê o nosso verbo? A Maria. Amaria. Ele vem antes ou depois? Antes. Então, isso daqui é próclise, ênclise ou mesóclise? Próclise. Prótese. Muito bem. Uma prótese. Minha mãe sabia que você era o meu amado, mas enganou-me, pois queria que no tempo certo eu descobrisse sozinha. Aqui a gente está tendo um exemplo de quê? Próclise, ênclise ou mesóclise? Ênclise. Ênclise. Bem. Ênclise. Por que é ênclise? Não enganou-me. Isso. Ele é ênclise porque ele vem antes, no meio ou depois? Depois do verbo. Depois do verbo. Comemorar-se-ia minhas boas novidades se eu tivesse alguma. Próclise, ênclise ou mesóclise? Mesóclise. Mesóclise. Muito bem. A mesóclise, ela é mais fácil de identificar. E ela é uma coisa que você fica assim, senhor, é única, né? Essa aqui, a terceira, ela tá bem legal, porque, vamos lá. Por amor, esqueço-me das nossas brigas e foco somente no fato de que me amo. E certamente amar-te-ei perpetuamente. Essa aqui tá massa. O que nós temos aqui? As três juntas. As três juntas, muito bem. Esqueço-me, próclise, ênclise ou mesóclise? Ênclise. Muito bem. Esqueça-me, ênclise. Das nossas brigas e foco somente no fato de que me ama. Próclise. É próclise. Muito bem. E certamente amar-te-ei perpetuamente. Amar-te-ei é o quê? Mesóclise. 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 Muito bem. Vamos passar o próximo. Gente, queria tentar hoje. Acho que não vai dar tempo. Que horas são? 10h41. 41, talvez dê, talvez dê. Se ele não ficar enrolando para passar, né? Olha, ele já o tanto que ele vai copiar. Pode copiando. Pronomes oblíquos. Então, nós vimos os átonos e agora nós veremos os oblíquos.
Assim como os átomos exercem uma função de complemento, mas jamais de sujeito. Possuem posição livre na hora. Oi? A senhora não passou o negócio também. Ai, gente, ele tá passando para mim, não tá passando para vocês. Vou sair e entrar de novo. Bênção. Ai. Gente, que abençoado. Pronto. Oi? Era pra estar no tônico? Isso. Ah, então tá certo. Então, mas jamais de sujeito. Pro, por que que ele não... Ó. Tá. Possuem posição livre na oração, por isso não se prendem ao verbo pela colocação pronominal. São eles: mim, ti, se, ele, ela, nós, vós, se, ele, ela. O que que ele está falando, basicamente? Que você não vai ver um pronome oblíquo, tônico, ligado ao verbo. Pro, não tem, gente, não tem como. Você nunca viu um verbo ligado a um mim, nunca viu um verbo ligado a um ti. Temos verbo ligado a um te, te mais a partícula e. Não temos um verbo ligado a um ti. Então, os tônicos, não tem como a gente ligar eles aos verbos, certo? Não tem como dizer esperava a voz. É horrível até de ouvir, não tem como. Então, os pronomes tônicos não estão ligados aos verbos. Não tem como. Não, essa relação não existe, tá? Então, é basicamente isso que ele está dizendo sobre os pronomes oblíquos tônicos. Vocês já copiaram? Não. Ah, imaginei. Não. Gente, e vocês acreditam que falta um slide para a gente terminar o pronome? Deixa eu ver, vai dar tempo. Vai dar tempo, vida boa, vida boa. O último slide, ele, na verdade, é algo a mais assim, que eu queria trazer para vocês. Eu já vou começar a comentar sobre ele. Por quê? Alguém aqui já corrigiu vocês sobre o uso do mim? Alguém já corrigiu vocês sobre o mim? Já. Quem nunca, né? Você está lá empolgado, contando algo, e aí o seu amigo fala, mim? Você é índio? Tem gente que ainda usa esse termo, né? A pessoa diz, mim não existe. Mim existe, tá? Mim existe, não exclua o mim da língua portuguesa, porque o mim é real, o mim não é um delírio da sua cabeça. Só que o mim, ele tem uma particularidade que ele não vai, né, ali ser o praticante da ação. Então, o mim não será o praticante da ação. Então, o mim existe, tá? O mim existe. Tem gente que fica com tanto medo de errar, que horas eu falo mim, que ele faz na cabeça dele como se o mim fosse um delírio coletivo, o mim não existe. Então, a gente tem esse tipo de pessoa que acha que o mim não é real, então ele exclui o mim e daí ele acaba errando, porque tem horas que o correto, gramaticalmente falando, o correto é usar o mim e não usar o eu. Pro, isso é real? Sim, isso é real. E eu vou passar isso para vocês já. E esse é o nosso último slide, já vou adiantando isso. Pro, por que eu preciso saber disso? Para que você não entre nessa vibe, né, dessas pessoas. Esses dias eu disse para o meu amigo, nossa, a diferença entre mim e você. Aí ele falou, mim? Nossa, você dá aula de língua portuguesa, você falando mim? Mim não existe. Eu falei, calma, colega, mim existe. Mim está na tabela pronominal. Mim é real. Ô, professora, Pode falar. mas eu tenho uma dúvida, tipo,
Eu sei que mais maior não tá certo, mas e mais grande? Mais grande tá certo? Também tá errado. Também tá errado. Mais grande, a gente pode falar grandioso, certo? Uhum. Toda vez, esse é um assunto legal agora, para eu deixar assim para vocês. Igual, tem gente que fica com medo de falar comigo, porque pensa que eu vou ficar corrigindo a pessoa, sabe? Eu não vou corrigir ninguém. Tipo, você tá errado, você tá certo. Depende, tá? Se a pessoa tá tendo uma aula comigo, talvez de gramática perfeita, e talvez eu corrija. Mas por que não vou dizer que tem o certo e o errado? Porque, às vezes, por uma questão cultural, no lugar onde aquela pessoa vive, aquilo é culturalmente inserido, enraizado dentro dela. Então, entra naquela questão de preconceito linguístico, certo? Às vezes, o termo que ela usa, vamos dar um exemplo aqui. Como que a gente fala arroz? Não tem esse arroz, esse isso. A gente está da nossa característica fonoaudióloga, a gente colocar esse i ali, ele não tá ali. Aí eu vou falar, então eu falo arroz errado, certo? Arroz. Então pronto, agora está errado. Gente, você vai virar um grande chato, né? Meu Deus, se você começar a corrigir as pessoas nesses mínimos detalhes, eu acho muito confortável. Então a minha relação é sempre assim, não acho legal corrigir ao extremo, assim, tem gente que fica paranoica. Mas podem perguntar sem medo, tá? Falar sem medo com a Pro, que a Pro jamais vai falar assim, nossa, como você fala errado? Não, não esqueça, eu não vou fazer isso. Posso passar? Peraí, professor. Que horas são? 10h49. Eu acho massa ficar olhando o pessoal ali da sala, porque eles estão ficando tão agoniados. Tipo, gente, tá tudo a hora. Sabe aquele, vou perder meu ônibus. Porque pra gente que tá assistindo em casa, a gente tá atrasando só o horário de ir ali na cozinha almoçar, né? Agora, para quem está na escola, é aquele desespero, né? Pessoal, terminaram? Não, Vocês estão em qual parte? tô na pessoa lá, pessoa do singular. Do singular? Sim. Terminem de copiar. Pro pessoal ali da sala que já terminou de copiar e quer ir embora, pode ir, pessoal. Ali do Jardim das Oliveiras. E vou olhando o pessoal, eu entendo, né? A gente vai pegar ônibus, é aquele desespero. Tchau. Flamenguista, cara. Assim não dá. Vou esperar vocês que estão copiando. Vou ficar com vocês. Caralho. Que foi?
Ah, eu errei. Errei. Professora, por que ele no terceira pessoa do plural tá se, ele, ela? Porque na terceira pessoa do plural, vamos lá. Então, eu, tu, ele, ela. Vocês já viram aquela tabelinha? Que quando a gente vai conjugar os verbos? Vocês sabem quais são as pessoas do discurso, né? Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Esse se, que você pode ver que ele se inclui tanto no singular quanto no plural, o ele e ela, né, por questão de gênero, e o se, ele tá falando ali sobre o outro. Como que eu posso explicar para você? Ele, ela e o se, oh Jesus, essa partícula se, ela tá ali incluindo uma outra pessoa do discurso, entendeu? Mas quando a gente não tem, vamos dizer, o gênero definido, estamos falando de um objeto, coisa que também não tem gênero, entendeu? Entendi. Não sou eu, né? Porque o eu é o mim, o tu é o ti. Estamos falando sobre algo fora de mim, fora de ti, e não está incluso na questão dos gêneros. Vou usar um exemplo. Sabia que entre si dá tudo certo. Entre si, entre você e o ciclano, e o Bertrano, pode ser entre duas pessoas. Então, ali, esse si não tem um gênero definido. Entendi. Entendeu? Entendi. E o ele e ela, né, para gênero definido. Terceira pessoa do plural. Eles, elas, eles, elas. Ali ficou faltando essa, desculpa. E o si permanece o mesmo, tá? Não vai dizer cis. Isso aí falando de outra coisa já. Que horas são, pessoal? Eu não consigo ver que horas são aqui, sabia? Dez e 55. Ok. Terminaram de copiar? Sim. Sim? Sim. Ok. Então, agora vocês já podem ir saindo, pessoal. Obrigada, né, pela presença na aula. Ah, e ficou um último slide, gente. Um último slide para eu passar na aula também, é sobre isso. Mas é muita coisa, então vai ter que ficar para a próxima aula mesmo. Bastante coisinha, né, eu? Eu vendo slide. É sobre isso, gente. Obrigada. Até terça-feira que vem. Espero que tenham aproveitado bastante sobre pronomes. Beijo. Tchau. Beijo, tchau. Tchau. Tchau, professor. Tchau.